O Primeiro Impacto fala agora sobre uma história revoltante. Já está em liberdade o motorista de 18 anos que matou um produtor de audiovisual em um grave acidente de trânsito em São Paulo. A família do jovem motorista pagou fiança e ele foi liberado. Gustavo Amaro estava num carro de luxo em alta velocidade e não tinha habilitação. Segundo informações, ele também estaria em alta velocidade. Isso comprovado até por testemunhas, dizendo que o Gustavo pegou o carro do pai escondido. Nós acompanhamos esse acidente, você está com as imagens aí do local. Acidente que aconteceu na Avenida Alcântara Machado, que divide a Zona Leste com o centro de São Paulo. Ele estaria em alta velocidade, essa BMW branca, e ele acabou aí perdendo o controle da direção, invadiu o canteiro e ao mesmo tempo pegou aí, que vinha no outro sentido, esse motoqueiro. O motoqueiro infelizmente perdeu a vida, era um garoto jovem, estava já ingressado no mercado de trabalho, já tinha aberto até uma produtora para ele cuidar do trabalho dele, mas infelizmente perdeu a vida. E tudo indica pela irresponsabilidade desse outro jovem de 18 anos, que até permaneceu preso durante uns dias, mas pagou fiança e foi liberado. Reportagem no ar. Quando eu estou, por exemplo, em excesso de velocidade, ou estou fazendo manobras, ou estou fazendo uma competição automobilística com racha, isso configura o assumir o risco de matar, portanto, o dolo. O acidente aconteceu em uma movimentada avenida na Zona Leste de São Paulo. Gustavo não tinha carteira de habilitação e dirigia um carro de luxo com os pneus carecas. Leandro voltava da aula de francês de motocicleta quando foi atingido. Ele foi socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. Outros 2 carros foram atingidos no acidente. Um teve perda total. Os ocupantes, por sorte, não se feriram. De acordo com o Tribunal de Justiça, Gustavo foi encaminhado para um centro de detenção provisória. Para a juíza, o rapaz assumiu o risco de matar ao dirigir sem estar habilitado e acima da velocidade permitida na via. Esse tipo de homicídio no trânsito ele é recorrente, sempre envolvendo pessoas de classe média alta com seus carros de luxo, geralmente atropelando pessoas trabalhadoras, honestas. Este foi um dos poucos casos em que o causador do acidente teve a prisão decretada. Em outras situações, muitos motoristas respondem pelo crime em liberdade. A diferença do dolo e da culpa é a pena correspondente a este fato. Quem mata porque foi imprudente, portanto culposamente, tem uma pena que varia de 2 a 5 anos. Já quem mata de forma dolosa pelo dolo eventual tem uma pena de 6 a 12 anos. Um idoso morreu depois de ser atropelado na zona sul de São Paulo. A vítima trabalhava como manobrista e voltava para casa quando foi atingida por um motorista que estava em alta velocidade. A vítima, Genesiano Rodrigues, tinha 54 anos. Testemunhas disseram que o motorista que o atropelou chegou a descer do veículo e apresentava sinais de embriaguez. Ao notar que as pessoas se aproximavam, ele fugiu do local. O SAMU foi acionado e Genesiano foi socorrido a esse hospital da região. Ele sofreu 2 paradas cardíacas e não resistiu. Imagens de câmeras de segurança registraram o suspeito logo após o acidente. Uma peça do veículo que ele dirigia caiu no local e passou por perícia. Até o momento, o condutor não foi localizado. Na Vila Madalena, um dos bairros mais boêmios de São Paulo, um policial militar de folga foi atropelado por um motorista que invadiu a calçada. O acidente aconteceu na quinta-feira passada. O condutor disse à polícia que estava em um bar com um amigo e se envolveu em uma briga com uma mulher. Os amigos dela foram para cima dele. Com medo de serem agredidos, os 2 pegaram o carro. Foi então que ele teria perdido o controle da direção e atropelou a vítima. Ele e o amigo, que é o dono do veículo, não prestaram socorro. Testemunhas contaram outra versão e disseram que o motorista parecia estar bêbado. Ele estava parado do outro lado, aí de repente ele saiu repentinamente fritando pneu, se perdeu. Ao tentar corrigir, ele acabou atropelando as pessoas, subindo na calçada e voltou para a rua e atropelou o rapaz, bateu nos carros e fugiu.
Bruno Corcione foi indiciado por embriaguez ao volante, lesão corporal e omissão de socorro. O militar ficou internado, mas sem risco de morte. Em mais um caso de irresponsabilidade, um jovem ciclista de 19 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na zona leste da capital paulista. O motorista estava embriagado. De acordo com testemunhas, o ciclista Felipe da Silva Rodrigues estava pedalando quando o motorista de um carro estacionado abriu a porta e ele se desequilibrou e caiu. Foi quando o caminhão veio, não conseguiu frear a tempo e atropelou o garoto. O caminhoneiro Antônio Dário Leandro Guilherme, de 31 anos, permaneceu no local do atropelamento e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e embriaguez ao volante. Só que eu pensei que ele estava vivo, aí quando eu cheguei lá ele já estava morto, meu filho. Um dos casos mais polêmicos foi o do corretor de imóveis Fábio Alonso de Carvalho, de 39 anos. Em julho deste ano, ele dirigiu um carro de luxo quando atropelou e matou uma diarista no bairro dos Jardins, área nobre de São Paulo. Ele fugiu sem prestar socorro. A grande repercussão fez a polícia pedir a prisão preventiva do suspeito, que voltou a ser preso. Só que este não foi o único caso envolvendo o motorista. Em 2014, ele saía de uma casa noturna quando atropelou e matou um motociclista. Ele estava em outro carro de luxo. Testemunhas afirmaram na época que ele tinha sinais de embriaguez. O acidente foi no Itaim Bibi, zona sul da cidade. Haroldo Pereira de Oliveira chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O motorista foi indiciado por homicídio culposo e condenado a 2 anos de prisão. Foi autorizado pela Justiça a cumprir a pena em liberdade, com a condição de não voltar a dirigir.